Ok, vamos lá. Muito bem. Bom, nessa sessão, a sessão 3.2, nós vamos falar de taxa marginal de substituição técnica, TMST, tá? É alguma coisa que a gente vai substituir para que a gente possa apurar aí outros números, tá? Muito bem. Nós sabemos que as empresas, elas se preocupam demais, tá? Com o custo, né? Uma das maiores preocupações da empresa é justamente o custo, né? De que forma eu posso produzir gastando pouco, né? Mas muitas vezes as empresas elas olham esse fator muito pelo lado contábil da coisa, não pelo lado econômico da coisa, né? Quando eu olho pelo lado econômico da coisa, eu tenho a chance de fazer muito mais coisa, eu vou ter muito mais recursos, resultados melhores do que se eu usasse um recurso contábil, por exemplo, né? Ou um recurso administrativo, sem pensar em muita coisa, tá? Então, em momentos de expansão de atividade econômica, ou seja, quando a empresa está querendo expandir, quando a empresa está querendo crescer, quando a empresa está querendo colocar novos produtos no mercado, aumentar a sua produção, tá? Principalmente após um período de crise, os empregários objetivam recuperar os prejuízos ocorridos nos tempos de vacas magras, que é o que está acontecendo hoje, né? As empresas estão retomando, o pessoal está retomando aí, e eles estão procurando fazer alguma coisa de maneira que todo aquele prejuízo que eles tiveram aí durante esses 6, 8 meses que se passaram, que eles possam recuperar esses prejuízos, né? Eles possam, de novo, ter a sua empresa ali na situação financeira que estava quando começou a pandemia, por exemplo, tá? Porém, como no momento de crise, a utilização de recursos produtivos, o capital e a mão de obra, ela era reduzida, muitas vezes, com a retomada dos pedidos, as empresas receiam, em um primeiro momento, contratar novos funcionários para atender todos os pedidos possíveis e imagináveis, o que pode caracterizar um passo maior que a perna. Ou seja, as empresas estão voltando hoje, consequentemente, como todas as empresas estão voltando, né? Então, você tem um determinado cliente que te resolve fazer um pedido, né? E resolve fazer um pedido maior do que aquele que ele estava acostumado a fazer, por exemplo. Ou você começa a receber uma série de pedidos que você percebe que a sua produção ela vai bombar, ela vai estourar, tá? Mas por outro lado, você fica com receio de contratar novamente, porque você não sabe o que pode acontecer, né? Você não sabe se realmente aquela retomada está sendo realmente a retomada, tá? Eu não sei se vocês assistiram o Bom Dia São Paulo essa semana, eu não sei se foi, acho que foi na quarta-feira, eu não sei se foi na quarta ou se foi ontem, acho que foi ontem. Bom, enfim, foi em um desses 2 dias, quarta ou quinta-feira, que eles entrevistaram mais uma vez, né, o presidente do sindicato dos proprietários ou das empresas das lojas, dos lojistas de shopping, né? E nós sabemos que esse segmento, o shopping, ele teve uma queda muito grande, o número de funcionários foi drasticamente reduzido, né? E agora está começando a retomar, principalmente agora que a cidade voltou aí na fase verde, né? Começou a estender um pouco mais o horário, aquela coisa toda, não sei o quê. Então, o Natal está chegando, então as lojas, os lojistas do shopping disseram que eles vão, de novo, contratar as pessoas, claro, porque vai ter movimentação de novo, né? Ele vai precisar de vendedor na loja, ele vai precisar de pessoas atendendo e tudo mais. Porém, o número de pessoas, eu não vou lembrar o percentual, tá? Mas vocês vão entender a minha colocação.
o número de funcionários que eles vão contratar parece que é só 1/3 do que foi demitido. Tá? Então, cai justamente nesse exemplo aqui que nós colocamos aqui, né? Nesse conceito que a gente está colocando aqui. Tá? Quando você tem uma retomada, né? O proprietário, o investidor, o dono da empresa, a própria empresa, ela fica com um pouco o pé atrás para saber se ela contrata ou se ela não contrata. Ela fica com receio de contratar. Por isso que quando nós temos problemas na economia, talvez agora a gente passe a entender uma série de coisas que acontecem, né? A retomada ou aquecimento da economia, ele é lento, ele é devagar, ele não é do dia para a noite. Ele vai levar um tempo. Por que ele vai levar esse tempo? Porque as empresas necessitam ter confiança no mercado. Tá? Saber que não vai acontecer nada ao contrário, novamente, saber que aquilo não vai acontecer novamente. Né? Então, ela fica com o pé atrás. Por isso que essa retomada, esses investimentos que são feitos agora, são feitos com cautela, são feitos mais devagar. Né? Por isso que nós sabemos que a retomada realmente da economia, ela só vai se dar a partir do ano que vem. Né? Para esse final de ano, né? Quase 2 meses aí, digamos assim, para terminar o ano, 2 meses e meio para terminar o ano, nós estamos basicamente a 60 dias aí do Natal, né? Mais ou menos. Então, vai ser, a retomada ela vai ser muito cautelosa, ela vai ser muito devagar, né? Ela não vai ser tão rápido como nós esperávamos ou como nós gostaríamos que realmente ela acontecesse, tá? Bom, vamos tratar agora sobre os limites de produção de um empreendimento por meio de uma curva que nós chamamos curva de possibilidade de produção, que é o CPP, né? Curva de possibilidade de produção, ou seja, qual a possibilidade que eu tenho de produzir um determinado produto, tendo esses fatores de produção? Qual que é a minha possibilidade de produzir? Tá? Em que conheceremos os custos de oportunidade, bem como veremos o conceito da taxa marginal de substituição técnica. Tudo isso nos auxilia a conhecermos os princípios e problemas centrais da microeconomia e analisar aí as estruturas de mercado. Tá? Para que as empresas não ocorram em situações complicadas, o planejamento da produção é um fator fundamental. Tá? Se vocês trabalham em indústria ou trabalharam em indústria, vocês devem se lembrar de um departamento chamado PCP, Planejamento e Controle de Produção. Tá? É um departamento importante, é um setor importante, porque ele justamente planeja ali a produção, né? Baseado nos fatores de produção, quanto eu tenho de material, quanto eu tenho de mão de obra, qual é a minha disponibilidade de capital, é que eu vou planejar o que eu vou produzir, de que forma eu vou produzir, quanto eu vou produzir e para quem eu vou produzir. Isso é importantíssimo, tá? Muitas empresas acabam se complicando justamente por causa disso. Não tem um planejamento de produção eficiente, não se preocupa com um planejamento de produção, tá? Então precisa se adequar, precisa começar a dar atenção ao seu fator de produção. Quer ver? Vamos fazer uma continha aqui simples, né? Vamos supor que algum de vocês, né, resolve vender trufa na sala de aula, tá? Você sabe que o público da sala de aula é um público inconstante, digamos assim, não é um público constante, ele é um público inconstante. Um dia eu tenho mais alunos, um dia eu tenho menos alunos. Por exemplo, essa turma aqui, ela tem 59 alunos, nós estamos só com 13 alunos na sala. Então, imagine hoje, se você tivesse produzido 40 trufas, vai. Vamos dizer que você tinha produzido 40 trufas. Você só tem 13
prováveis compradores. Vamos dizer que cada um comprasse 2 trufas, e ainda iria ficar no seu estoque 14 trufas. Então, percebe que eu preciso fazer o controle da minha produção? Eu preciso realmente parar, sentar, analisar e perceber que o planejamento da produção ele é fundamental, tá? Então, para isso, se faz necessário saber quais são os limites de produção de uma firma ou de uma empresa, tá? Pois o comprometimento com uma produção, além do que se pode alcançar, poderá ocasionar problemas de gestão, bem como constrangimentos com o cliente. É aquela história, eu quero abraçar o mundo com as 2 mãos, né? Não vou conseguir, consequentemente eu vou acabar passando vergonha lá na frente, né? Então eu preciso tomar cuidado com isso, eu preciso tomar atenção com isso, né? Então, o que eu quero produzir, então o que eu tenho para produzir, tá? O que eu posso extrair de bom de tudo aquilo que eu posso produzir, para quem que eu vou produzir, que quantidade eu vou produzir. Lembram-se que na aula passada a gente falou sobre demanda, escassez, e que as empresas são elas que decidem o que elas vão produzir, para quem vão produzir, na quantidade que elas vão produzir? Vocês devem se lembrar disso, né? Então, basicamente é o que nós estamos falando agora, de uma outra forma e pormenorizando tudo isso, fazendo cálculos para poder chegar num determinado número, tá? Então, é justamente isso, né? Eu ter um cuidado maior com a minha produção, uma atenção maior com a minha produção, para que eu acabe produzindo mais do que deveria produzir, tá? Bom, eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar de que tudo tem limite, na vida tudo tem um limite, né? Então, isso não se aplica somente a questões sociocomportamental, ou seja, né, a brincadeiras, a forma de se falar, de se brincar, aquela coisa toda, né? Mas também a gestão de produção das empresas, ao menos até que se criem novas formas dos limites serem elevados. Como nós vimos aqui no curto prazo, as empresas conseguem expandir somente os fatores de produção variável, como a mão de obra, por exemplo. Os fatores fixos de produção demandam de um tempo maior, pois a ampliação da planta fabril ou do escritório, bem como a compra de novas máquinas e equipamentos, não se pode fazer da noite para o dia. Se o fator de produção fixo, se o empreendedor elevar o seu fator de produção variável sem o incremento do fator de produção fixo, ele incorrerá na chamada lei dos rendimentos marginais decrescentes. Afinal, há um limite da possibilidade de produção numa mesma máquina. Percebe? Então, o que nós podemos entender aqui do texto é que todas as vezes que eu quiser aumentar a minha produção, não basta eu aumentar somente um determinado fator. Eu preciso aumentar outros fatores, como ele falou aqui, né? Os fatores fixos de produção demandam um pouco mais de tempo, né? Então, se eu resolver elevar o meu fator de produção variável, que seria, por exemplo, a mão de obra e seria os insumos, por exemplo, né? Mas eu não elevar a minha máquina e o meu equipamento, eu não vou conseguir atender a produção, tá? Então, isso explica muito o que aquela tabelinha estava nos mostrando, tá? Eu aumentei o número de funcionários, eu comecei a fabricar mais produtos, mas veja que o meu fator fixo, ele continuou fixo, ele não variou. Por isso que numa determinada hora, a minha quantidade de produto marginal começou a decrescer, tá? Então, quando nós resolvemos aumentar a nossa produção, eu preciso parar, sentar e conversar e entender que eu tenho um recurso fixo
e aquele recurso fixo, ele tem um limite de possibilidade de produção, tá? Então, não adianta eu chegar, o dono da empresa chegar para você e dizer assim, olha, aquela máquina faz 100 peças, a partir de hoje ela vai fazer 200. Então, você precisa dizer assim, olha, desculpa, mas o limite de possibilidade de produção dela é só de 100, não dá para ela produzir 200, ok? Eu não estou querendo dizer com isso que determinados equipamentos não têm uma capacidade maior de produção, não, tá? Mas se você parar para pensar, quando você compra um equipamento desse, o próprio fabricante, ele vai te falar, olha, essa máquina, esse equipamento, ele tem uma capacidade produtiva de X, não é de Y, é de X, tá? Então, se a capacidade produtiva dele é X, não adianta eu querer colocar Y ou Z, que ele não vai produzir, ok? A máquina pode ter problema, a máquina pode quebrar, ou até mesmo o rendimento dela não vai ser suportado, tá? Por isso que muitas vezes nós escutamos também na produção as pessoas dizerem assim, as empresas, a empresa tal vai aumentar a produção de um determinado produto, porque investiu não sei quantos milhões de reais, de dólares na planta fabril, parará, 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 parará. Né? Se vocês pegarem aí as entrevistas referente à Covid, né, do governador João Dória, tal, em relação às vacinas, que ele fala da vacina lá do Butantan, pode reparar que ele fala, não, nós vamos aumentar a quantidade de produção das vacinas de 40 para 60 mil, mas nós estamos aumentando a fábrica, né? Aumentando o instituto, estão sendo comprados novos equipamentos, estão sendo contratados tantas pessoas, porque justamente por causa disso, né? Não adianta eu querer do dia para a noite aumentar a minha produção se eu não tiver investimentos em determinados fatores de produção, ok? Então, isso tem que ficar muito claro para vocês, tá? Esse limite de produção, que analisa os fatores fixos e também analisa os variáveis empregados num processo produtivo, possui uma representação gráfica que nós chamamos de curva de possibilidade de produção, ou simplesmente CPP, que indica a capacidade produtiva máxima de um determinado empreendimento, considerando a associação de capital, máquinas e equipamentos, com o pessoal empregado na atividade, tá? Então, quando você monta esse gráfico, quando você monta essa curva de possibilidade de produção, ele vai te mostrar ali a sua capacidade produtiva, né, daquele empreendimento, considerando o que você tem de capital, de máquinas, de equipamento, né, e o pessoal que está empregado ali naquela atividade. Então, você tem ali uma demonstração graficamente se compensa, né, se será viável você aumentar a sua produção ou não aumentar a sua produção, tá? De acordo com uma tabela que nós vamos ver agora aqui adiante, a alternativa de produção A, ela vai expressar que todos os fatores, né, estão focados para a produção de cenários cenográficos. Já a alternativa de produção E apresenta que todos os fatores estão alocados para a produção de designs de interiores. Nas alternativas intermediárias B, C e D, os funcionários e os computadores estão distribuídos na produção dos dois tipos de design. Entre todas as possibilidades de produção de design cenográfico e de design de interiores, vamos supor que nós teremos os seguintes dados. Então, nós temos aqui uma tabela de possibilidade de produção, tá? Então, vamos lá. Para entendermos melhor como essa CPP funciona, vamos considerar um exemplo de combinação de fatores de produção de uma empresa de design.
essa empresa, ela pode fazer tanto design de interiores, como design cenográfico. Ou seja, ela tem de dividir os seus 60 funcionários, que é o fator de produção trabalho, e 10 computadores, que é o fator de produção capital, entre a produção desses dois tipos de design que vocês estão vendo aí, design cenográfico e o design de interiores. A maneira como esses fatores de produção, o trabalho e o capital, será distribuída, vai determinar a quantidade máxima de design de interiores e de design cenográficos que a empresa conseguirá produzir. Claro, por exemplo, se todos os funcionários forem alocados no desenho de interiores, essa produção será alta, sem que haja nenhum desenho cenográfico sendo feito. Já, se todos os funcionários foram colocados no desenho cenográfico, essa produção será grande, sem haver também nenhum desenho de interiores feitos. Mas nós podemos distribuir os funcionários e computadores em diferentes proporções para a produção dos dois tipos de designer, que é o que nós estamos vendo aqui, tá? Então, por exemplo, eu estou escolhendo a alternativa A. Eu vou só fazer cenário, design cenográfico. Então, todo o meu fator de produção eu estou distribuindo para o cenário, para o design cenográfico, e nada para o design interiores. Já na alternativa B, eu estou mesclando aqui, eu estou colocando 45 fatores de produção no design cenográfico e somente 15 no design de interiores. Na alternativa C, eu estou colocando 30 no design cenográfico e 25 no design de interiores. Talvez agora você me pergunte, ué, mas ali em cima 45 com 15 deu 60, aqui 30 com 25, está dando 55. E o outro 5? O outro 5 foram descartados. Tá? Na alternativa D de produção, eu tenho no design cenográfico, eu tenho 15, e no design de interiores eu tenho 30. E por último, na alternativa E, eu não tenho nada no cenográfico e tenho 33 no design de interiores. E aí, o que vai acontecer? Né? Então, a partir daquela tabelinha anterior, nós conseguimos fazer um gráfico aqui que representa todos esses pontos de possibilidade aí de produção, tá? Então, vamos ver como é que funcionou isso aqui, né? Nós fizemos aqui a CPP, tá? A curva de possibilidade de produção. Então, vamos entender aí. Perceba que os pontos A, o ponto B, o ponto C, o ponto D e o ponto E representam as escolhas de produção que a empresa tem para os seus dois produtos, designer cenográfico e designer de interiores, quando todos os fatores de produção, 10 computadores e 60 funcionários, estão sendo utilizados. Ou seja, nesses 5 pontos e em todos os outros que formam a curva de possibilidade de produção, a empresa está alocando de maneira diferente todos os fatores de produção que tem à sua disposição. Tá? Então, você veja que nada mais é do que uma cópia daquela tabelinha que está lá atrás. Né? Vamos lembrar lá que eu tinha 60, depois eu baixei para 45, aí eu comecei com 15, eu baixei para 30, para 25, e assim sucessivamente. Então, você só está transportando aqueles dados que você tem naquela tabela, né? Nos eixos aqui, né? Designer cenográfico e designer de interiores, tá? Esta plena, ou seja, total utilização das máquinas e também dos funcionários, faz com que a empresa tenha de diminuir a produção de design cenográfico se quiser ampliar a produção de designer de interiores. Ou seja, para fazer mais desenhos de interiores,
a empresa deverá tirar computadores e funcionários que faziam desenho cenográfico, colocando-os no design de interiores. Nesse mesmo gráfico, você tem ali o ponto F, ok? Que está aqui no centro, esse mais escurinho aqui, que está aqui no centro, né? E qualquer outro ponto dentro da curva de possibilidade de produção. A curva de possibilidade de produção é justamente esta curva que está indo do ponto A até o ponto E, e quando ele fala dentro da curva de produção, ele está falando desse espaço aqui de dentro, tá? Porque onde está o ponto G é a parte externa da curva de possibilidade de produção. Então, ele está falando internamente aqui, tá? Representa que a empresa está com capacidade de produção ociosa, ou seja, nem todos os computadores e funcionários disponíveis estão sendo utilizados. Caso estivessem, teríamos um ponto em cima da CPP. Nessas situações, caso permaneça em um longo prazo, as empresas costumam fazer o chamado layoff, ou até mesmo os processos de demissão, a fim de adequar os seus custos. Outra situação bastante interessante é representada pelo ponto que está ali pela letra G, né? Que é o que está aqui fora da curva de possibilidade de produção, a CPP. E também qualquer outro ponto que esteja fora da CPP, indicando uma produção impossível de ser alcançada, já que esse ponto mostra uma intenção de produção de 50 designers cenográficos e 31 design de interiores, sendo que a capacidade máxima de produção desta empresa, com 10 computadores e 60 funcionários, não atinge esse patamar. Tá? Então, percebe que tudo que estiver aqui para fora seria aquilo que você disse que poderia produzir, mas com essa quantidade de fatores de produção, você não consegue produzir. Tá? Então, aqui você tem, graficamente, batendo o olho, você consegue analisar a tua empresa. Tá? Então, tudo que tiver aqui no ponto F, seriam aquelas pessoas, máquinas, os seus fatores de produção, que está de forma ociosa. Então, ou você dá descanso para eles, ou você vai demitir. E tudo aquilo que estiver fora é uma produção que você não vai conseguir alcançar. Quer ver? Qualquer ponto externo a CPP, o que se deslocaria essa curva para a direita, então para cima é direita, para baixo é esquerda, tá bom? Então, para a direita, só poderá ser alcançado mediante duas situações. A primeira seria o aumento dos fatores de produção, ou seja, ampliar a planta produtiva da empresa para que ela possa comprar novas máquinas. Lembra lá que a gente falou da análise de longo prazo? Né? Para que eu possa aumentar a minha produção, eu preciso fazer investimentos, eu preciso comprar novas máquinas, eu preciso ter uma nova planta fabril, por exemplo, e isso não vai acontecer do dia para a noite, isso demora algum tempo, você não pode esquecer disso, tá? E claro, também, você precisa contratar novos trabalhadores, tá? O segundo, a melhora na tecnologia. Se a empresa não tem como aumentar o número de funcionários e o número de máquinas, a curva de possibilidade de produção só poderá ser deslocada para a direita se houver uma melhora na tecnologia empregada, já que, havendo desenvolvimento tecnológico, o mesmo número de máquinas e de funcionários consegue produzir mais. Tá? Então, esse gráfico, né, essa tabela que a gente fez, esse gráfico que nós conseguimos montar mediante a nossa tabela que está aqui, né, ele vai mostrar muito bem de que forma você pode aceitar ou não mais produtos, ou aceitar menos produtos e tudo mais, tá?
Então, você traça a curva de possibilidade. Então, quando nós falamos curva de possibilidade de produção, então a possibilidade de produção que você tem é justamente essa daqui, né? Baseado nos fatores de produção que você tem, né? Então, por exemplo, aqui, se você tem os fatores de produção 45, né? Você vai ter design cenográfico de 45 e 15 do interior, né? Quando você passa a ter 30 no cenográfico, você passa a ter 25 no interior. Quando você passa a ter 15 no cenográfico, você vai passar a ter 30 aqui, tá? Então, tudo que estiver nesse ponto G aqui, ó, ele já está fora, né? Se eu clicar só em 31 aqui, pronto, já está fora do meu padrão, eu já não consigo mais efetuar a fabricação, tá bom? Muito bem. Nós podemos pensar também em mudar a proporção de funcionários e máquinas de uma empresa. Então, por isso, nós estaríamos aí numa análise a longo prazo, né? Eu quero ter mais máquinas, eu quero ter mais equipamentos dentro da minha empresa, então já passa a ser uma análise a longo prazo. Para torná-la mais produtiva, intensificar a empresa em mão de obra, mais funcionários e menos máquinas. Ou seja, ter um computador a menos e, nesse espaço, por exemplo, alocar 3 novos designers. Ou intensificar em capital, mais máquinas e menos trabalhadores, tá? Então, em economia, quando ocorre a substituição de um insumo pelo outro, dá-se o nome de taxa marginal de substituição técnica, a TMST. Então, eu estou substituindo um insumo pelo outro. Ah, eu estou trocando um insumo pelo outro. Eu estou mandando funcionário embora, mas estou ficando com máquina. Ou então eu tiro máquina e fico com funcionário. Ok? Então, eu estou aí alocando, mudando a minha forma de produção, a qual indica a redução da quantidade de um insumo quando uma unidade adicional de outra é utilizada, tá? Então, se eu estou adicionando uma determinada unidade, né, eu estou tirando outra unidade. Vamos abrir um exemplo aqui, rapidinho, para a gente lembrar. Sabe quando a empresa resolve mandar 2, 3 funcionários embora e ela pega todo aquele trabalho daqueles 2, 3 e distribui entre os que ficaram? É justamente isso que acontece aqui, tá? É uma taxa marginal de substituição técnica, tá? Então, vamos tomar como exemplo também o número de designers que será representado por L, que é o fator de produção trabalho, e a quantidade de computadores que será representada pela letra K, que se trata do fator de produção capital. Nesse caso, nós vamos analisar a TMST do capital por trabalho, que será a quantidade que a empresa pode reduzir no número de computadores, que é o capital, quando se utiliza uma quantidade extra de designers, que é o trabalho, de tal forma que a produção seja mantida inalterada. Como a variação de capital é negativa em relação à variação de trabalho, que é positiva, nós vamos ter a seguinte fórmula que representa a TMST, tá? Então, TMST é igual menos, né, negativo, ΔK, dividido por ΔL. Então, ΔK é a variação do número de máquinas, o fator de produção capital. Lembrem-se disso lá no comecinho da aula que nós falamos isso, né? Fator de capital, eu tenho máquinas, tenho equipamentos, tenho uma planta fabril, tenho terreno, tenho terra, né? E o L, ele vai representar a variação do número de funcionários do fator de produção, ok? Então, nós vamos chegar neste gráfico aqui, ok? E aqui tem uma coisa nova, não sei se você já ouviu falar, né? Na curva de isoquanta, tá? Então, em economia, a isoquanta, ela é uma curva que representa várias combinações de fatores de produção. Então, por exemplo, fator terra, fator capital, fator trabalho, que resultem na mesma quantidade de produção, que é o output.
é a curva que representa, para a mesma quantidade produzida, as diferentes condições de capital e de trabalho. Então, esta curva, que ela é uma curva agora aberta, né? Ela é uma curva diferente da outra, né? Ela está mostrando justamente a variação, quando você varia os seus insumos de produção, tá? Mas continua com a mesma quantidade de produção. Você não muda a sua quantidade de produção, tá? Então, repara que nesse gráfico, quando o capital, que é o número de máquinas, varia de 6 para 4 máquinas, que é o representado ali pelo AK igual a 2, a quantidade do insumo de trabalho varia de 1 para 2 funcionários, que é o AL igual a 1. Tá? Então, todas as vezes que eu tenho essa variação, você vai perceber que isso vai fazer uma variação na quantidade de máquinas, tá? Mantendo a produção total da empresa fixa. Você só está mudando a quantidade, mas a quantidade de produção você não mudou, ele continua fixo, tá? Isso significa que a empresa poderá substituir 2 unidades de máquinas, que é o K, tá? Por 1 unidade de trabalhador, que é o L, mantendo a produção total inalterada. Ao analisarmos a nossa próxima variação, quando o capital diminui de 4 para 3 máquinas, né? A variação do trabalho, o número de funcionários, mantém-se positivo em 1, mais de 1 trabalhador, indicando que a quantidade em que se deve reduzir do fator K, o número de máquinas, é igual à ampliação do número de funcionários L, para manter a mesma produção total, o que indica que a TMST ela é decrescente. Se continuássemos olhando o gráfico, o acréscimo de 1 funcionário, o AL1 igual a 1, iria conseguir fazer o trabalho de um número cada vez menor de máquinas, que é o AK igual a 6, que é o AK igual a 6 que está aqui, ó, na direção do número 4, aqui você pega aqui, tá? Depois o AK igual a 0,3, a quantidade na qual cada insumo pode ser substituído pelo outro, mantendo a produção constante, pode ser representada em uma curva chamada isoquanta, tá? Que é justamente essa curva que nós estamos vendo aqui, tá? Perceba que, à medida que a quantidade de trabalho é elevada, substituindo o capital, a isoquanta torna-se mais plana, indicando que, como há uma quantidade cada vez menor de máquinas, ou seja, sobrando máquina na empresa, cada vez mais funcionários serão necessários para a empresa conseguir produzir a mesma quantidade, ou seja, a taxa marginal técnica de substituição ela é decrescente, já que os insumos não são substitutos e cada vez mais funcionários serão necessários para substituir uma máquina. Isto implicará em custos de produção, mas essa modalidade nós vamos ver um pouquinho mais para frente aí, quando o custo de produção ele passa a ter uma diferença maior aí, tá? Então você percebe aqui que cada vez que você vai tirando uma máquina, né, o seu fator aqui de produção de mão de obra ele também vai diminuindo, né? E você continua com a mesma produção. Veja que a gente não mexeu na produção, tá? Então você percebe que cada vez que você vai tirando, você vai modificando o seu número e você vai conseguindo realizar o trabalho da mesma forma, mantendo a mesma produção. Tá? Então, é dessa forma que a economia ela passa a ver os fatores de produção. Lá no começo da aula, nós comentamos
eu tenho determinados fatores de produção, então eu quero saber, com essa quantidade de fatores de produção, quanto eu posso fazer, mas de que forma, qual a melhor forma para mim fazer tudo isso, né? E ter aí um ganho maior do que se eu simplesmente eu fizesse da forma corriqueira também, tá? Então, vale ressaltar também que se a substituição de uma máquina por trabalhadores aumentasse a quantidade produzida, tá? Nós teríamos uma outra curva de isoquanta mais à direita, tá? Seria a isoquanta Q2, que seria esta curva aqui, né? Então, nesse caso aqui, o que está acontecendo? Você está aumentando a quantidade produzida, né? Mas você está fazendo a substituição de uma máquina por trabalhador, né? Então, eu estou tirando a máquina, mas eu estou colocando mais trabalhadores para aquela máquina. Seria basicamente você, por exemplo, aumentar um turno a mais, né? Eu não estou pondo uma máquina a mais, mas eu estou pondo um turno a mais, tá? Por isso que muitas vezes as empresas, em vez de elas comprarem equipamentos, elas colocam mais funcionários. Eu participei uma vez de uma determinada reunião, era uma empresa japonesa, tá? E a pessoa que estava à frente, ela fez um comentário assim pro diretor que estava lá, né? Olha, nós temos a possibilidade de aumentarmos a nossa produção, né? Nós conseguimos aumentar a nossa produção em 100%, tá? Mas nós precisamos adquirir mais uma máquina. Nós precisamos investir em mais um equipamento. Aí o diretor, ele falou assim, qual o horário que essas máquinas trabalham? Aí a pessoa disse assim, ela trabalha das 7 da manhã até as 17 horas ininterruptamente. São 10 horas de trabalho aí, 10 horas de trabalho ininterruptos. Ele falou assim, pois então, faça com que essas máquinas trabalhem 24 horas. Não há necessidade de comprar máquinas. Então, o jeito brasileiro de aumentar a produção, infelizmente, é olhar por esse lado, né? Em vez de ele utilizar aquela máquina que ele tem por mais tempo, né? Ele investe em mais máquinas pelo mesmo período de tempo. Então, o que acontece? Um determinado período, a máquina vai ficar ociosa. Então, você tem um investimento em capital ocioso, você tem um investimento numa máquina ociosa. Então, qual o jeito de aumentar a produção? Você aumenta o turno, você faz a máquina trabalhar mais. Então, se elas trabalham só um turno, por exemplo, de 8 horas, você vai trabalhar 2 turnos, por exemplo, de 8, você vai trabalhar 16 horas e você muda o turno das pessoas. Se você não quer, por exemplo, virar à noite trabalhando, você pode, por exemplo, entrar 2 horas mais cedo, o primeiro turno para 2 horas mais cedo, no meio do caminho entra um outro turno, então eles vão se encavalar, e depois esse segundo turno vai também até algumas horas mais tarde, tá? Então, é a forma que você tem aí, por exemplo, de aumentar a sua produção, né? Então, nessa curva aqui, que ele está mostrando a isoquanta, né? Que mostra quando você tem variação de um determinado insumo, de um fator de produção, tá? Ela está mostrando que se eu colocar mais, tirar máquinas, né? E colocar mais trabalhadores, então eu consigo aqui aumentar a minha produção, tá? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Não, professor.